Bem-vindos à formação sobre ASP.NET, MVC. Portanto, o meu nome é Cláudia Nunes, vou ser a vossa formadora desta UFCD, onde vamos abordar a tecnologia ASP.NET, MVC. E neste primeiro módulo vamos explorar os conceitos fundamentais que servem de base para todo o desenvolvimento em ASP.NET. Antes de entrarmos no padrão MVC, propriamente dito, é essencial percebermos o ecossistema .NET, como funciona e onde o ASP.NET se enquadra. Portanto, o Net Framework, portanto, é uma plataforma de desenvolvimento criada pela empresa Microsoft, que nos vai permitir criar diferentes tipos de aplicações. Portanto, nós podemos desenvolver com esta plataforma de desenvolvimento aplicações web, aplicações para desktop, serviços, desenvolver serviços, APIs e muito mais. Portanto, uma das grandes vantagens do .NET é oferecer uma infraestrutura comum que pode ser executado em qualquer dispositivo, desde que esteja instalado nesse dispositivo o framework. Portanto, a ideia é que todo o código gerado na framework.net possa ser executado em qualquer dispositivo, desde que esse dispositivo possua o Net Framework. Portanto, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer então com o .NET? Podemos desenvolver então aplicações web, aplicações para servidores, aplicações de base de dados, serviços do Windows, portanto, tudo isto pode ser desenvolvido com esta tecnologia. Relativamente aos componentes do .NET, portanto, os componentes no centro do .NET temos então a máquina virtual, que é a Command Language Runtime, portanto, que é uma máquina virtual que vai ser responsável por executar o código que é compilado numa linguagem intermédia para a linguagem máquina, portanto, o que vai permitir que nós possamos utilizar estas aplicações sobre qualquer dispositivo, portanto, e essa máquina, portanto, esse CLR é então responsável por executar o código, gerir a memória, tratar exceções e garantir a segurança e permite-nos que possamos utilizar linguagens de programação, diferentes linguagens de programação, para desenvolver este tipo de aplicativos. Portanto, podemos utilizar linguagens tais como o C#, o JavaScript, o C++, o Visual Basic. Portanto, todas essas linguagens são suportadas com esta tecnologia. Portanto, então, e uma das grandes forças, então, do .NET é, então, o suporte de múltiplas linguagens. Portanto, a máquina virtual, portanto, o CLR, ela tem a função de administração de memória, tratamento de exceções, compilação e segurança, e tal como eu disse anteriormente, ela suporta múltiplas linguagens de programação, tais como as que estão aqui apresentadas neste slide. Nós nesta formação vamos utilizar o C#, mas todas as outras são suportadas pela CLL, por esta máquina virtual que é utilizada então por esta plataforma. Portanto, relativamente ao funcionamento, o funcionamento é simples, portanto, o programador vai escrever código numa das linguagens que é suportada então pelo CLR. Esse código vai ser compilado para um código intermédio, e depois a CLR vai pegar
vai pegar então nesse código intermédio e vai executá-lo para a linguagem máquina, em fase de execução. Portanto, é assim que funciona então o funcionamento geral da plataforma. Portanto, o programador escreve o código numa linguagem que é suportada pela CLR. Esse código é compilado para um código intermédio e depois é executado pela CLR. Este modelo vai permitir uma grande portabilidade, desempenho otimizado e um maior controle sobre a execução da aplicação. E então, o que é o ASP.NET? Pronto, o ASP.NET é um sucessor da tecnologia ASP, portanto, e é especialmente direcionada para o desenvolvimento web. Portanto, com o ASP.NET nós podemos então conseguir criar sites dinâmicos, aplicações webs corporativas, APIs e serviços web de forma estruturada e segura. Portanto, é importante perceber que o ASP.NET é uma framework e não uma linguagem. Nós, para desenvolvermos este tipo de aplicações, temos de ter então o nosso Net Framework instalado na nossa máquina e também um servidor web. E o que vamos utilizar nesta formação vai ser o servidor web da Microsoft, o IIS. Portanto, é preciso entender que o ASP.NET, então, não é uma linguagem de programação, tais como, por exemplo, o Visual o JavaScript ou o PHP, nem é um servidor web como o IIS ou o Apache. Portanto, o ASP.NET não é, então, uma linguagem de programação. Ele funciona, sim, em conjunto com estas tecnologias para criar aplicações webs completas. Portanto, relativamente para desenvolvermos o ASP.NET, vamos utilizar vamos então utilizar nesta formação o Visual Studio, portanto, que oferece ferramentas de desenvolvimento e de depuração e de teste para o desenvolvimento destas aplicações. Portanto, este ambiente vai nos facilitar bastante o trabalho, especialmente em projetos maiores e mais complexos. Relativamente às vantagens do ASP.NET, portanto, entre as principais vantagens destacamos então a facilidade de implementação, a separação entre a lógica e a apresentação, suporte de múltiplas linguagens de programação, e todas as outras vantagens do Net Framework, portanto, uma maior segurança, a otimização do código, uma boa escalabilidade, etc. Esta tecnologia, portanto, começou com o aparecimento do desenvolvimento dos web forms, que apareceram em 2001, portanto, antes do MVC, o ASP.NET era muito utilizado com webforms. As vantagens do webforms incluíam então a rapidez no desenvolvimento e menor curva de aprendizagem inicial. No entanto, apresentavam desvantagens importantes como menor controle sobre o HTML gerado e dificuldades em testes automatizados e menor separação de responsabilidades. Foi precisamente para isso para colmatar estas dificuldades que surgiu o padrão MVC. Neste módulo, então, neste módulo, vimos então os conceitos fundamentais do Dot.NET e do ASP.NET. No próximo módulo, vamos já entrar no ASP.NET MVC, o seu funcionamento e as suas vantagens. E então, até à próxima aula.